O Botafogo fez história, o Fogão deu show, venceu o Paris Saint-Germain por 1-0. E no Rio de Janeiro, hein? Como é que foi a festa da torcida alvinegra, do torcedor da Estrela Solitária, Wellington Campos? Como é que foi o dia seguinte aí no Rio? Imagino que muitas camisas em preto e branco circulando pelo RJ. Me conta aí, Wellington. Alô, Thiago, alô, amigos da Itatiaia. E o Rio de Janeiro amanheceu em preto e branco com uma estrela solitária no peito. Foi assim que o torcedor botafoguense conseguiu homenagear sua equipe, que ontem à noite, com a transmissão da Itatiaia, fez uma das maiores vitórias da sua história diante da poderosa equipe do Paris Saint-Germain. 1-0, gol de Igor Jesus ainda no primeiro tempo, segurou toda a pressão e saiu com uma vitória e a classificação para a próxima fase do Mundial de Clubes. O Rio de Janeiro, os torcedores até de outros clubes elogiando a atuação inteligente do time da Estrela Solitária. Tá certo, Thiago? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Valeu, Wellington, 12:03. Galera, bora debater, né? O que você achou do jogo do Botafogo? Aliás, não tem como o Edu Panzi e Alexandre Simões não relatar o que muitos atleticanos comentavam nas redes sociais. Ô Vargas, era pra ser o Galo, Vargas. Era pra ser o Galo contra o PSG, claro, fazendo menção à final da Libertadores. Mas o Botafogo foi lá e honrou o Brasa, né? Honrou o futebol brasileiro, vencendo por 1-0. Edu Panzi, ninguém menosprezou, não vi ninguém falar, o Botafogo jogou como time pequeno. O técnico Luiz Henrique, o técnico do Paris Saint-Germain, elogiou a postura do Botafogo e disse mais, que foi o melhor time que marcou o Paris em toda a temporada. E que golaço do Igor Jesus. Que jogo, hein, Edu? Boa tarde, Edu Panzi. Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, pra quem se liga no Rádio Esportes. Foi uma vitória espetacular do Botafogo e o Botafogo usou muito bem da sua estratégia e jogou demais, cara. Você não tem um senão no time do Botafogo individualmente, coletivamente, um jogo defensivo perfeito do Botafogo. Basta olhar os números, quantas chances claras e reais teve o PSG ali, para e passo com o que teve também o Botafogo. Então foi muito bem, vitória merecida, histórica do Botafogo. Você sabe que acabou o jogo, sabe pra onde eu fui? Onde? Pro Cantinho do Pensamento. Nossa, lá em casa eu faço isso com os meninos quando eles fazem bagunça. Por que você foi pro Cantinho do Pensamento? Eu fui pro Cantinho do Pensamento, Thiago, porque eu não ouvi nenhuma palavrinha tragédia, vexame e vergonha. Longe disso, né? Por parte do PSG. Mas nós fazemos muito isso aqui. Porque nós estamos analisando a vitória do Botafogo pela ótica do time que era mais fraco. Pela ótica da zebra, do time inferior, do time com muito menor investimento. E ao longo da história, aliás, acontece dezenas de vezes todo ano aqui no Brasil, na América do Sul, nós sempre analisamos pela ótica do PSG. Pelo time mais forte. Então a gente trata uma derrota do Palmeiras pro Tigres como vexame, como vergonha, do Flamengo pro Al Hilal como vergonha, como tragédia, do Atlético pro Raja como vexame, do Inter pro Mazembe como vexame, vergonha. Quantos jogos parecidos com esse nós temos na Sul-Americana, na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão, em que o time inferior, com muito menor investimento, faz um grande jogo defensivo para o grandão. E a gente vai para os comentários e para as análises e esquece do jogo que o time inferior fez. Não exaltamos em momento algum a parte defensiva, o jogo bem jogado, e vamos para a tragédia, vexame, vergonha do time superior e com maior investimento, que geralmente finaliza ali 30, 35 vezes, 20 vezes, o que não foi o caso do PSG. Não ganha o jogo e a gente só analisa pela ótica da tragédia, do vexame. Então fui pensar, por que a gente faz isso? E ontem, olhando o que fez o Botafogo, a gente exalta o Botafogo. E se um treinador brasileiro, depois de não vencer um jogo como favorito, fosse pro microfone e exaltasse o grande jogo defensivo que o adversário inferior fez, a gente ia marretar. Pô, esse cara tá de sacanagem, tá de brincadeira, com o investimento que tem. Ele vai dar desculpa que o adversário foi superior? Então eu trago para análise, para o debate, essa ótica, esse lado que nós... Todo dia aqui no futebol brasileiro, a gente só analisa pela ótica do time que é melhor.
do time que tem mais investimento e trata como vexame e vergonha. E geralmente, aliás, via de regra, nós nunca exaltamos a equipe inferior que vira e mexe, faz um grande jogo sim, mas a gente faz vistas grossas e prefere olhar os defeitos que às vezes nem teve, né? Às vezes foi uma grande defesa de um goleiro, um grande jogo defensivo do adversário. Então que legal que sirva de exemplo pra gente, que a partir de agora a gente aprenda a analisar pela ótica da equipe inferior e pelo grande jogo que essas equipes fazem. Porque o futebol ele é feito de estratégias. Não é porque você joga se defendendo que você é pequeno e que o grandão tá fazendo um vexame, uma tragédia, não. O futebol tem muito da defesa. E ontem o Botafogo foi perfeito e mereceu a vitória. E, de modo geral, o Alexandre Simões, é o que acontece, ou o que geralmente acontece só no futebol, né? Se você pega o fortão, o grandão, o bambambam no vôlei, no basquete, a chance de vencer é muito maior. Aqui no futebol, nos permitimos a esse tipo de aventura, a esse tipo de resultado. E que legal, que bom que aconteceu com o Botafogo. Simões, e destacar individualmente, né? Goleiro John, de novo, fantástico. O que tá jogando o Savarino, meu amigo, o que tá jogando o Savarino no Botafogo. O Igor Jesus, né, já vendido, vai jogar na próxima temporada na Inglaterra, no Nottingham Forest, mas que grande jogo também individualmente de algumas o Marlon Freitas, meu Deus, como jogou ontem. O Botafogo superou o campeão da Liga dos Campeões da Europa. Simões, boa tarde. Boa tarde, Thiago, Edu, quem acompanha a gente. Assim, eu acho que a repercussão já mostra o que é o resultado, né? A repercussão mostra a diferença. Fala por si só, né? Exatamente. A repercussão mostra a diferença que a gente tem hoje entre os grandes clubes da Europa e os grandes clubes da América do Sul, tá? Esse Botafogo e PSG foi o 21º jogo FIFA entre a América do Sul e Europa no século. É apenas a 4ª vitória da América do Sul em 21 jogos. São 12 vitórias da Europa e 5 empates. Isso considerando todos os jogos desse Mundial, tá? Já o Boca 2-2 com o Benfica, o Fluminense e Borussia 0-0, o Palmeiras 0-0 com o Porto. Essas 4 vitórias são brasileiras, todas por 1-0, mas com uma diferença das 3 anteriores em relação a essa de ontem. Porque no São Paulo 1-0 Liverpool, o Rogério Ceni foi o cara do jogo. No Internacional 1-0 Barcelona, o Kleber foi o cara do jogo. No Corinthians 1-0 no Chelsea, que era até então a última vitória do futebol brasileiro, o sul-americano contra um europeu, o Cássio foi o cara do jogo. Ontem, o John não foi o cara do jogo. E o Beckler destacou aqui, foram 2 finalizações no alvo do Paris Saint-Germain. Não foi um amasso, não foi aquele tanto de chance empilhada, aquele a bola vai entrar que a gente teve nos outros 3 jogos anteriores em que um sul-americano, aí no caso brasileiro, venceu um europeu. A diferença é que essas 3 vitórias aqui, de Corinthians, de São Paulo e de Inter, valeram a taça. A do Botafogo é ainda pela fase de grupos e cria um cenário, Thiago, que olha só que coisa impressionante. Nós teremos segunda-feira a decisão dos grupos A e B. E eles se cruzam nas oitavas de final. Só que 4 da tarde, com transmissão da Itatiaia, no rádio, no YouTube, tem Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle e PSG. E às 10 da noite, a gente tem, também com transmissão da Itatiaia, Porto e Al Hilal, Miami e Palmeiras. Inter, Miami e Palmeiras. Se o Botafogo for o primeiro colocado, tá? Com o empate ele é o primeiro, né? Com o empate ele é o primeiro, e todo mundo imaginava que seria o PSG. Esse Inter, Miami e Palmeiras, o empate classifica os 2, só que o Palmeiras como primeiro. Só que se o Botafogo for o primeiro às 4 da tarde, quem for o primeiro colocado vai ter como tarefa, provavelmente, encarar o PSG de cara nas oitavas de final. Então, a briga do grupo do Palmeiras, que era para ser o primeiro para fugir do PSG, pode virar ao contrário. Só que no Inter, Miami e Palmeiras, ninguém pode perder. Porque se perder, corre o risco de ficar fora. Por causa do Porto. Isso. Então, olha que situação que o Palmeiras pode enfrentar na segunda-feira à noite. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Exatamente. Olha que situação que pode viver. O Botafogo aprontou, hein? O que o Botafogo aprontou nessa Copa do Mundo de Clubes, Thiago? E na segunda-feira a Itatiaia vai transmitir os 2 jogos. Mas é isso, cara. Pode ter Inter, Miami e Palmeiras, com os 2 querendo ser segundo pra fugir do PSG. Só que o risco de ser segundo perdendo pode eliminar o time se o Porto vencer o Al Hilal. Olha, é interessante o que essa vitória
provocou na próxima segunda. O Thiago falou aí que o atleticano tá lamentando os gols perdidos, né? Mas você pode ter certeza que tem botafoguense lamentando. O quê? Cara, depois de 200 mil anos, um brasileiro vai lá e ganha do campeão europeu. Mas não era na final, cara, era na fase de grupos. Exatamente. É interessante isso. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E eu acho que, assim... Na minha vez, na minha vez é fase de grupos, vocês estão de sacanagem. Era pro Botafogo tá voltando agora pro Rio. Faz o seguinte, é fase de grupos. Parado inteiro lá. É fase de grupos do Mundial da FIFA, mas me dá a taça do Intercontinental, porque foi a final do campeão da América contra o Europeu. Não, aí vai na final e pede o Al-Arli a final. Aí não dá, cara. Aí a gente volta, vexame! Vexame, vergonha, Botafogo, vergonha! Tragédia. Time sem vergonha, seu Botafogo safado. Não, tá bom. Agora, Thiago, você sabe que no século, o retrospecto Brasil-Europa não é equilibrado, cara? São 11 jogos. Ontem foi a 4ª vitória do Brasil, são 5 vitórias da Europa e 2 empates. É um retrospecto equilibrado. É que os brasileiros muitas vezes não conseguiram também chegar no confronto com o europeu, né? Ficaram pelo caminho. Então isso diminuiu o número de confrontos. Mas em 11 jogos nós ganhamos 4, eles 5 e 2 empates. É um retrospecto totalmente equilibrado.